dizer algo para vocês. Eu fui criado numa época, numa geração, e que muitos de vocês também foram, em que se falava muito sobre o pecado. E eles batiam muito nessa tecla: pecado, 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 pecado não pode. E até certo ponto isso estava certo, mas havia um certo desequilíbrio naquilo. E só se falava, ou mais se falava do pecado do que qualquer outra coisa. Então eu fui crescendo nessa época, nessa geração. E aí as coisas foi mudando um pouco. Porque alguns de nós perceberam que a coisa estava num extremo e tanto. E é claro, a revelação vem surgindo e nós precisamos colocar a revelação, porque a revelação chega paulatinamente, ela vem chegando e a gente vai crescendo. A revelação que a igreja primitiva tinha não é a mesma que temos hoje, que nós crescemos, ou pelo menos deveríamos ter crescido. Então assim, a revelação é progressiva e Deus foi dando, porque Ele não pode dar tudo de uma vez, então Ele vai dando aos poucos e a gente vai encaixando e construindo a revelação. Mas como eu estava dizendo, quando eu era mais jovem, se falava muito sobre isso: pecado, pecado, pecado. Então nós entendemos, algo precisa ser equilibrado aqui. Então nós começamos a aprender sobre a graça. Então nós aprendemos sobre a graça e graça. Então nós entendemos de alguma forma que pecado não mais, agora a graça. Nós não estamos mais nessa época, nós estamos nessa aqui. Então agora pode de tudo. Então nós, tentando equilibrar algo, nós passamos para o outro lado do desequilíbrio. E agora é tudo graça e nós podemos fazer qualquer coisa. Só que há um equilíbrio em tudo isso. Deve haver pelo menos um equilíbrio. Nem podemos estar em um extremo, muito menos no outro extremo. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Eu vou mostrar para você um pouco desse lado da graça, um pouco desse lado do pecado, pecado, pecado. E aí eu vou tentar colocar aqui no trilho, no equilíbrio, onde realmente ou precisa ou deve estar. Amém? Só que você vai precisar prestar atenção, usar tudo que você tem aí de atenção e até a sua própria inteligência também. Porque às vezes as pessoas pensam que os cristãos têm que entrar na igreja porque nós somos espiritual e deixa a inteligência do lado de fora. Não, traga a sua inteligência para pensar também, porque senão você é levado para onde a onda vai, e aí você é levado como Maria, vai com as outras, e não pode ser assim. O crente tem que pensar também. Não pode ser um cabeça dura que não aceita nada de toda forma, mas tem que pensar, amém? O crente tem que pensar. E nós precisamos crescer em maturidade. Não podemos ficar de um lado da estrada e nem do outro. Temos que estar no meio, bem no meio. Sabe uma linha de trem? Se o trem descarrilhar para um lado, ele está fora, não consegue caminhar. Se ele descarrilhar para o outro, a mesma coisa. Então o trem tem que estar no trilho. Amém? E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 32. Vou começar por esse lado. Eu quero que você vá comigo e nós vamos aprender coisas interessantes. Aqui está escrito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Nos dará, não nos dará de graça. Graciosamente quer dizer, nos dará de graça com ele todas as outras coisas. Que isso quer dizer? Que já que ele não poupou Jesus, quando nós éramos inimigos de Deus, não merecíamos nada, estávamos separados dele, porque foi assim que aconteceu no Jardim do Éden, quando o homem pecou, nós ficamos separados de Deus. Ali Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele é Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Será que ele vai negar outra coisa agora? Que ele nos deu Jesus, já que era o mais especial, o melhor que ele tinha? Em que ele está querendo dizer? Se ele não poupou Jesus, tem alguma outra coisa que ele poupará? Não. Quer dizer que ele nos dará qualquer coisa de graça, sem pagar e sem merecer. Agora, essa é uma mensagem que eu tenho pregado por anos, que já é o outro lado daquilo que nós estávamos acostumados. Então, eu encontrei... Primeiro, deixa eu contar isso para vocês.
Como eu ouvia muito sobre pecado, 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 o que acontece com a gente? A gente fica pensando que, porque nós, os seres humanos cristãos, nós cometemos erros, porque na verdade, crente cristão, você sabe disso, assim como eu também sei, que todos nós cometemos erros, certo? Ou tem alguém aqui que realmente, pastor, não sei nem do que está falando. Tem alguém aqui assim? Não, então todos nós, os cristãos, cometemos erros, né? Não é isso? Certo. Aí, eu acredito, eu penso, e pelo menos deve ser assim, a maioria dos cristãos, eles não querem errar. Eu não estou dizendo que são todos não, viu? Porque não são todos. Mas a maioria eu penso eu, e posso até estar errado também, que a maioria dos cristãos não querem errar, apesar de estar errando. Só que quando a gente ouvia aquela mensagem de pecou já era, pecou não vai receber nada, pecou, errou, não vai acontecer nada na sua vida. Então a gente ficava de uma forma ou outra pensando, não vou conseguir mesmo. Então o que aconteceu comigo e a minha experiência pessoal é que quando eu passei, alguns anos atrás, eu já contei isso para vocês, mas como eu vou mexer nessa mensagem dos dois lados, eu preciso que você entenda essa parte para entender a outra também. Então quando eu estava ali desempregado, não conseguindo emprego, e por que eu não conseguia? Porque quando eu orava a Deus e eu começava a confessar e crer, daqui a pouco eu escorregava, deslizava, e aí o que acontecia? Eu pensava, acabei de perder minha bênção. Como muitos de vocês pensam também até hoje. Eu pensava assim, acabei de escorregar, já era. O anjo estava trazendo para mim a bênção. Só que no minuto que eu pequei, olha o anjo. Eu já fantasiava na minha cabeça. O anjo estava voltando com a minha bênção, que estava, aliás, na bandeja. Quem já ouviu o anjo na bandeja? Então eu sou desse tempo, viu? Eu sou dessa época. O anjo vinha na bandeja com o meu emprego, e aí ele estava chegando, e agora eu pequei. Olha o anjo. Então, o que acontecia comigo vez após vez, porque é o seguinte, você vai ter aquilo que você puder crer, ok? Como eu cria que eu acabei de errar, o anjo está indo embora, tudo que eu tinha era isso. Anjo indo embora. E quando ele estava se aproximando, eu não sei porquê, que é sempre quando ele estava se aproximando que eu imaginava que agora ele estava indo embora. Então o que acontecia vez após vez? Eu não recebia aquilo que eu deveria estar recebendo, certo? Aí, nesse período, só que assim, houve um tempo da minha vida que eu realmente ficava fazendo umas coisas erradas. Eu estou dizendo assim, fazia muitas coisas erradas. Só que aí eu comecei a consertar a minha vida porque eu estava vendo que não estava dando certo. Quantos de vocês já fizeram isso também? Alguns vão ficar até quietinhos, mas eu sei que muitos aí... Olha, então eu estava tentando corrigir minha vida. Tentando acertar a minha vida. E agora eu estou tentando acertar e eu estou caprichando até. Estou me esforçando, não estou fazendo mais aquelas coisas. Então eu estou caprichando agora. Só que é o seguinte, eu como ser humano, a qualquer momento, certo? Então o que acontecia comigo? De novo, anjo voltando. Era anjo vindo, anjo voltando. Anjo vindo, anjo voltando. Era assim a minha vida. Só que era tudo espiritual, era na minha alma. Como um homem imagina em sua alma, assim é. Então era assim que acontecia comigo, ok? Isso vai ser libertador para muita gente aqui hoje. Então acontecia isso. Aí Deus falou comigo esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Para me libertar desse sentimento ou dessa situação a qual eu me encontrava. Ele me falou assim, pera. Você está achando que eu dei Jesus para você no momento em que você não merecia nada? Em que você não queria nada comigo? Eu dei Jesus para você e para todos? E agora que você está tentando, agora que você está se esforçando, eu vou ficar negando emprego para você? Veja se isso não foi libertador para mim. Ele dizia assim, você está tentando merecer para receber de mim? E aquelas coisas me faziam pensar. Por quê? Porque agora estava se ensinando e era necessário esse ensinamento. Eu não quero que você despreze nenhum lado nem outro agora. Eu só quero que você coloque em equilíbrio. Então, estava sendo pregado essa mensagem da graça. E essa mensagem da graça estava me ajudando. E essa mensagem da graça começa por aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas?
Então veja o que estava acontecendo comigo agora. Eu me tornei, e muitos de vocês tinham se tornado, e alguns ainda são, legalistas. Como eu era. Como é esse legalista? É alguém que está agora se esforçando para andar com Deus, se esforçando para fazer certo, se esforçando para agradar a Deus, e de repente comete um erro, você mesmo se sabota, se rouba. Era isso que eu fazia comigo. Eu estava me esforçando para andar com Deus. Eu estava me esforçando para fazer certo. E eu não sou um hipócrita, como muitos de vocês também pensam. E de fato eu não era um hipócrita. A última coisa que eu queria ser era hipócrita. Sabe aquele cara que não está nem aí para Deus, peca mesmo, erra, e ainda fica querendo coisa de Deus? Isso é hipócrita. Eu não era. Então eu tinha consertado agora a minha vida para andar com Deus. Eu ainda ia errar, como ainda erro, mas eu tinha consertado a minha vida para andar com Deus. E consertando a minha vida para andar com Deus, e de vez em quando errando por escapou, eu não estava conseguindo receber nada de Deus. E Deus viu que eu estava nisso, que eu estava caminhando, andando com Ele, e não estava recebendo por causa desses erros que eu cometia às vezes. Então Deus precisou me libertar desse cativeiro na minha mente, que me fazia pensar que eu não ia receber nada de Deus, porque por acaso eu acabei de errar. Então aqui, deixa eu te mostrar isso. Existem duas coisas, duas situações, e é isso que eu quero que você entenda hoje à noite. Para você entender minha mensagem, você precisará entender isso. Que existe duas coisas. Uma é o crente que não está nem aí, e ele peca mesmo, e eu vou mostrar vários versículos para você sobre isso. Não está nem aí, peca. Aí você fala, pastor, tem crente assim? Infelizmente tem. Não deveria, mas tem. Agora tem aquele crente que ele erra também, só que ele está tentando andar no trilho, andar na linha, fazer certo, se corrigir, se policiando, e de vez em quando ele erra. E Deus começou a me mostrar que muitos crentes estão nessa situação aqui eu estava também. E muitos deles não estão conseguindo receber de Deus, não por causa do pecado, não, mas por causa da mentalidade. Eu encontrei várias pessoas depois que Deus me libertou nesse tempo. Deus começou a me libertar. No ano de 2005, mais ou menos, eu comecei a entender isso. Eu orava em línguas muito, e Deus começou a trazer na minha mente, no meu coração, uma revelação sobre a graça de Deus. E graças a Deus pela graça de Deus. E eu encontrei depois disso, depois de ter sido liberto disso, muitas pessoas que eles não estavam conseguindo de Deus, por causa do mesmo sentimento de anjo vai, anjo vem. O mesmo sentimento. Eram crentes que estavam tentando fazer de tudo para agradar a Deus. Só que esses crentes estavam errando. E eles não conseguiam as coisas de Deus. Eu vou aproveitar já o gancho da Daiane Baraúna, que ela deu o testemunho dela. Quando ela chegou aqui já tinha alguns anos. Quantos anos de sem emprego? Estava entrando no segundo ano de sem emprego. A Daiane. E quando ela veio, nós conversamos, ela ouviu minha mensagem mesmo sem merecer. Eu tinha identificado que ela estava na mesma situação que eu estava anos antes. Eu comecei a identificar e eu comecei a conversar isso com ela. Porque eu sabia que era uma mulher que estava querendo agradar a Deus, fazer a coisa certa, estava se esforçando até, mas ela estava dentro do mesmo legalismo que eu também estive. Então eu disse para ela, não é pelo seu merecimento que você vai receber. Porque, da mesma forma que não é pelo merecimento, mas de qualquer forma, se você é cristão, você precisa andar de uma maneira certa, amém? Precisa andar de uma maneira certa. Não dá para viver de qualquer forma, mas precisa andar. E aí, começou a ver na vida dela também a mesma libertação. Aí ela se tornou hoje sócia numa empresa muito boa. E agora ela contou hoje que ela tem o carro dela e não vai parar de crescer, porque ela entendeu a coisa certa. Não, ela entendeu a coisa certa, e porque aí eu encontrei várias pessoas que eu identifiquei a mesma coisa, que estavam passando pelo mesmo problema que eu. E olha, você sabe que em poucas conversas, essas pessoas conseguiram o que elas estavam precisando. Eram pessoas honestas com Deus, como ela também.
Pessoas sinceras com Deus. Pessoas que queriam agradar a Deus e não estavam conseguindo as coisas de Deus por causa da mesma coisa, aquele negócio de vai e vem. Então, eu também comecei a observar através dos anos um certo grupo de pessoas que eles estavam começando a ouvir essa mensagem e eles já acharam que agora tudo podia. Podia fazer qualquer coisa. Podia viver de qualquer jeito. E não tem problema, porque afinal de contas a graça de Deus. E eles estão achando que a graça de Deus é liberdade para pecar, mas não é. Não é. A graça de Deus não é liberdade para você pecar. Então nós não podemos estar num lado da estrada, como também não podemos estar do outro. Nós vamos receber sim de Deus, de graça pela fé, mas nós temos que colocar a nossa vida em ordem. E eu passo a mostrar esse outro lado para você, de coisas que nós vivíamos. E tanto uma coisa quanto a outra está na palavra. Veja comigo em 1 João capítulo 3, versículo 8, a partir do versículo 8. Nós vamos aprender algo aqui. Nós estamos aprendendo. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Preste atenção na palavra pratica. Pratica. Pratica quer dizer, ou subentende a quê? Continua fazendo. Ok? Não aquele que peca, mas aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Próximo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado ou de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Vamos ler o 10 também. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há uma separação aqui. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha para mim. Ali está dizendo que o Filho de Deus, ou os filhos de Deus, devem praticar a justiça. E praticar a justiça subentende a ser o contrário, não praticar o pecado. O crente precisa entender de uma vez por todas. Se você é crente, você deve querer não pecar. Porque se você não se importa com isso, pode ser que você nunca nasceu de novo. E se você nunca nasceu de novo, no final dos tempos vai ser complicado. Porque o crente não quer pecar. Agora, se você está enganado pela tal da mensagem, da graça que pode tudo, você precisa alinhar essa mensagem para que você possa viver de maneira correta. E se você não gostar do que eu estou pregando, eu tenho um monte de versículos aqui que nós vamos ler hoje, para corrigir essas coisas. E a única coisa que consegue corrigir a vida do homem é a palavra de Deus. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 13. Vamos comigo, gente. Não dorme agora, não. Me acompanha. Não desliga aí não, porque tem gente que pode ser que está olhando para mim assim, mas já desligou aqui. Não, lá naquele dia, Deus vai mostrar para você que você estava nesse culto, deveria ter ouvido a mensagem e não ouviu. Então você será responsável por essa mensagem. E não me estranhe agora não, eu estou pregando a palavra de Deus e eu estou pregando bem, então vem comigo. Aleluia. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se viver de segundo a carne, deixa eu
fazer um adendo aqui, deixa eu falar algo. Meu querido e minha querida, o que foi que trouxe o pecado no mundo? A morte no mundo? O pecado. O que trouxe a miséria no mundo? O pecado. O que trouxe a doença, ou as doenças e enfermidades no mundo? O pecado. Sim ou não? Foi exatamente isso. O pecado trouxe morte física e espiritual. A separação de Deus é a morte espiritual. O pecado trouxe a miséria. O pecado trouxe a enfermidade. Foi o pecado que trouxe. Agora, nós precisamos entender que o salário do pecado não foi a morte. Vocês entenderam o que eu falei agora? O salário do pecado não foi a morte. Não? Ainda é. Mas eu sou crente, pastor. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sei. Mas eu quero ler um versículozinho para você que você esqueceu. E hoje eu estou com aqueles juízes, ou aqueles advogados, que aí você me traz o seu e eu trago o meu. Então eu vou mostrar o meu para você agora. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Quer dizer o quê? Não adianta mais. Quer dizer o quê? Que se você continuar deliberadamente, quem sabe o que é deliberadamente? Voluntariamente. Uma vez ter sido iluminado, uma vez ter recebido a verdade, uma vez ter recebido a Jesus, que é a verdade, e continuar deliberadamente na prática do pecado, já não resta mais sacrifícios pelo seu pecado. Não resta, não adianta. Então você entende que agora eu estou falando assim, pessoas que pecam voluntariamente e aquelas pessoas que pecam como você e eu, mas não querem pecar, não acorda de manhã para pecar, apenas peca, mas não quer fazer isso, quer viver de maneira correta com Deus. Viver de maneira correta com Deus. Se pessoas cristãs, pessoas cristãs, ou supostamente cristãos, estão vivendo deliberadamente no pecado, eu tenho dúvida da sua salvação. Mas o sangue de Jesus, pastor, já não resta mais sacrifícios para esse tipo de gente. Agora deixa eu ensinar algumas coisas importantes para você. Primeiro eu estou colocando a coisa no trilho, ok? Eu estou colocando as coisas em ordem. Porque nós vamos voltar em Romanos, capítulo 13, capítulo 8, versículo 13. Nós vamos voltar lá e vamos trabalhar algumas coisas. Aleluia. Estão animados com essa palavra? Amém. Crente tem que ouvir essas palavras também. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos ser crentes desequilibrados, não, engana crentes enganados. Não, é a graça, eu posso fazer o que eu quiser. Quem disse? Eu posso viver do jeito que eu quiser? Não pode, não. Na minha Bíblia não diz isso. Não pode viver de qualquer jeito. É crente, anda como crente. Aleluia, é isso aí mesmo. Agora eu estou gostando de vocês assim, não aflitos. Ai meu Deus, me pegou. Não, peguei nada. Eu espero que não seja você. Eu espero que só essa mensagem esteja servindo para te alimentar mais e você sair daqui animado, feliz. Uau, ainda bem que o pastor pregou isso.
Ei, eu quero que você saia daqui animado. Pastor, manda mais, que não é comigo isso aí não. Eu estou vivendo, aleluia. Eu estou entendendo a palavra, mas o meu coração quer agradar a Deus. O meu coração quer fazer a vontade de Deus. O meu coração quer continuar com Ele. Eu não quero ninguém se escondendo aí não. Porque vai parecer que eu peguei você, mas eu não quero pegar. Porque a ideia é você receber esse alimento e sair daqui forte. Uau, glória a Deus, por isso eu estou vivendo de maneira certa. Eu estou vivendo com Deus mesmo e eu vou continuar vivendo com Deus. Pecado é pecado sempre, meu querido. Minha querida, pecado ainda é pecado. Jesus ter morrido, não ter morrido, pecado não deixou de ser pecado. Agora não tem mais pecado na terra não. Não tem mesmo. Você tem certeza? O salário do pecado no tempo presente, é a morte. Não é no tempo passado, não. Se fosse para ser no tempo passado, Jesus tinha falado no tempo passado. O salário do pecado era a morte. Mas ele disse, é a morte. Aleluia. Aleluia, e não me estranhe que eu não estou bravo com ninguém aqui não. Não tem como pregar essa mensagem dizendo assim, meu irmão, o salário do pecado, você sabe, né? É a morte, é a morte. Não, eu tenho que também ir junto com a mensagem, não é? Eu tenho que ir junto com a mensagem. Se a mensagem é forte, eu tenho que ir junto com ela. Não adianta ficar com dá licença de eu falar aqui, dá licença de eu falar aqui um pouquinho do pecado. Não, eu tenho que ser forte para que a mensagem seja forte também. Aleluia, é isso aí. E nós, depois que eu pregar essa mensagem, nós todos vamos vibrar com elas aqui. Nós vamos saltitar com ela aqui. Oh, aleluia, é isso. Eu gosto de crente assim. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. E você vê que ainda é no tempo também. Presente, caminhar para a morte, no tempo futuro. Mas se pelo Espírito... Eles tiveram um problema lá, mas tem a Bíblia dentro também. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente morrereis. Aleluia. Aleluia. Então o que nós temos que fazer? Pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Olha o versículo seguinte, o 14, o que diz? O 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou eu poderia dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E veja que ele não nos deixou sozinho. Se vira aí, rapaz. Não foi assim. Não é se vira aí, não. Ele veio para dentro de você, meu querido e minha querida. Não é para você levar ele para o sexo ilícito, não. É para guiar você ouvir ele. Não é para ficar levando ele para o pecado, não. É para você ouvir quando ele disser, não faça isso, porque o pecado gera a morte. Eu costumo dizer, e eu sei que é a verdade, que pessoas estão tendo morte nas áreas das suas vidas, no que diz respeito até a emprego também. Tem pessoas que realmente não conseguem emprego, mas não é por causa daquilo não, de anjo vai, anjo vem, não. Na verdade é por causa daquilo literalmente. É porque elas vivem praticando o pecado. E quando você pratica o pecado, o diabo tem livre acesso na sua vida e realmente você viverá uma vida desgraçada. Viverá uma vida sem produzir, sem dar resultado, tudo fracassando, não dando certo. Morte, querido. Como aconteceu no Éden, era para o homem estar desfrutando de abundância, de tudo. Deus tinha criado um jardim repleto de abundância. Era um jardim cheio de coisa, o homem tinha tudo e nada faltava para o homem. Agora, quando o homem pecou, as coisas começaram a faltar para o homem. Quando você vive, se alguém vive na prática do pecado deliberadamente, terá morte nas áreas da sua vida. Não produzirá, é isso que quer dizer.
não vai produzir, não vai dar resultado. Você vai plantar e não vai colher. Por quê? Porque será destruída a sua semente, será destruída a sua plantação. O Velho Testamento tem muito para nos ensinar sobre essas coisas. Mas vamos ler mais algumas coisas aqui. Aleluia. No Salmos 32, o versículo 3 e o 4. Salmos 32, 3 e 4. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Próximo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vai no Salmo 31, 10 também, vamos ler. Deixa eu ler alguns versículos aqui. Aleluia. Porque gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha para mim. O que o salmista está falando? Que ele começa a ficar fraco por causa do pecado. O homem começa a ficar fraco por causa do pecado. Aí você pode apontar para mim e dizer: pastor, isso daí é no Velho Testamento. Eu acho que o Novo Testamento é um pouco mais severo, se eu mostrar para você. É um pouco mais severo. Mas vamos mexer em algumas coisas nisso. Vamos lá no livro da ceia, sabe qual que é? 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler 1 Coríntios 11, vamos ler a partir do 28. Alguém pensa que é só a relação, a ceia comer lá, e hoje eu não posso comer, pastor, por quê? Eu estou em pecado. E sabe que é uma hipocrisia isso? Pessoas vivendo em pecado, vêm para o culto e dizem: hoje eu não posso comer não, pastor. Às vezes não fala, né? Só não pega o pão e não pega o vinho. Eles não falam nada não falam. Só não quero não. Quero não, diácono. Quero, obrigado, viu? Obrigado. Por que não quer? Pensa comigo, por que não quer? Porque segundo eles estão vivendo em pecado. Mas aí eles vão embora para casa e eles continuam no pecado. Você também não acha igual eu que é uma hipocrisia, não? Porque, sabe qual que era o certo? Essa pessoa já tinha falado com Deus ali. Vamos junto nessa, vem comigo. Não era o certo a pessoa falar assim: Senhor, eu tenho cometido uns erros, um pecado, eu não sei como chamar isso, mas eu queria que o Senhor me perdoasse. E porque o sangue me purifica. Não é o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é assim? Então assim, não era para ninguém dizer: eu não quero tomar ceia hoje. O certo mesmo não era. Aí você fala: por que, pastor? Ele está em pecado. Mas olha só, 1 João 1,9 diz isso. Então a pessoa vem e confessa: Senhor, me perdoa por causa daqueles erros. O sangue de Jesus Cristo põe sobre mim. Eu não quero mais viver nessa prática. E quando vem a ceia, você vai e pega e come. Mas não para sair daqui depois e praticar o pecado. Não, você abandonou, lembra? Abandonou. Deixou no altar. Você disse para Deus: eu não quero mais viver isso. Agora, veja se não é hipocrisia. Você não toma ceia, vai embora para casa e continua na prática do pecado. É disso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou pregando. É sobre essas pessoas que eu estou pregando. É contra essas pessoas que eu estou pregando. É contra essas atitudes que eu estou pregando. É contra um coração que não teme a Deus. Ah, pastor, eu temo a Deus. Se você teme a Deus, sai daqui de uma ceia que você nem tomou e vai embora para sua casa e continua praticando o pecado e vem dizer que ama a Deus. Você não deve amar nem a sua própria vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu estava aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Aleluia. Obrigado, Mota. Aleluia. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Veja se não é o que eu disse para você. Veja. Eu falei isso agora e ele escreveu ali. Examine-se. Quer dizer, ninguém deve te examinar, você deve examinar-se a si mesmo. Pois o homem a si mesmo e assim
coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se, pois, o homem e diga assim, não, eu não quero pão. Não é. Não é para fazer isso. É examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se e dizer, fala para ninguém, não. Não foi isso que Paulo disse. Ele disse, examine-se e coma. Por quê? Porque espera-se que o cristão queira se consertar. Aliás, deveria ter vindo antes, já consertado. Pai, eu não quero mais praticar isso. É assim que deve viver um cristão. Um cristão deve viver dessa forma. Ai, o dia da ceia. Ai, o dia da ceia. Ai, o que eu faço agora? Eu acho que eu vou falar que eu não quero. Peraí. Não. Próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Próximo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Parece que ele está falando algo que Davi falou, só que ele está indo um pouco mais além. Ele disse assim, sabe por que existe entre vocês muitos fracos, e também muitos doentes, e não poucos que morrem? Porque é disso que ele está falando. Quer dizer que o pecado gera também a morte física e espiritual. Não acabou não, querido. Querida, não acabou não. Ainda continua. É por causa disso que há entre vós. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. E não são poucos os que morrem. Por quê? Porque vocês não discernem o corpo do Senhor. Ali, aquele povo estava faltando com amor com os outros. Era disso que ele estava falando na ceia ali. Chegava aqueles que, alguns estudiosos dizem que era isso, que chegava aqueles que tinham mais grana, e eles combinavam o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente tem mesmo, vamos chegar mais cedo para a ceia, chegar mais cedo, a gente põe lá nossas coisas, né? E a gente já começa a comer. Quando aqueles pobres vierem, a gente já comeu tudo. Se você ler o contexto, você vai ver que era disso que ele estava falando. Então, assim, faltava amor para com os outros. Faltava amor deles para com os outros. Aleluia. Vamos ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Não dá para me mexer detalhadamente em cada coisa, por isso que eu quero que você me ajude e pense também, ok? Eu quero dar uma pincelada, depois outros cultos nós vamos trabalhar mais fundo, mas eu quero que você coloque a sua mente para pensar. Olha o que diz ali. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Próximo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se deixem enganar. O pecado ainda gera a morte, e isso está no Novo Testamento, escrito pelos apóstolos. E os apóstolos nos ensinaram, e não devemos viver na prática do pecado. Faça a separação disso, queridos. Eu não quero que você fique nesse lado, da onde você comete um erro, e agora já pensa que acabou para você, que não tem mais jeito, que agora essa coisa que você está vivendo dura, difícil, é porque aquele pecado que você cometeu, não é por você estar nesse extremo. Se você confessar o seu pecado, ele vai purificar você de todo pecado, e aí você recebe de graça de Deus, porque aliás, ninguém está recebendo nada de Deus porque merece. Nós não devemos receber de Deus porque merecemos. Foi Jesus ter morrido na cruz, que nos deu o direito das bênçãos dele. Então, olha, eu só não quero que você faça confusão. O pastor disse que a gente pode viver de qualquer jeito. Não, eu não disse isso. Eu não disse.
E também eu não disse que se você pecar, acabou para você. Também não disse isso. Está desempregado? Ah, pecado. Lógico que está desempregado. Eu também não disse isso. Até porque, queridos, nós precisamos entender. As circunstâncias adversas, elas também virão contra todos nós, independente da maneira que você estiver vivendo. Você sabia disso? O diabo vai tentar te atacar independente. Só que, o que acontece aqui? Ele não pode ter porta aberta na sua vida. Porque o cristão, deixa eu te falar isso de uma maneira clara. O cristão, ele tem dificuldade para andar em fé se ele estiver andando no pecado. Você sabia disso? Porque na consciência dele, ele já não consegue. Ele não consegue ter força. É isso que Davi falou, é isso que Paulo falou. O cristão não consegue ter força, isso significa não consegue ter fé, se ele estiver praticando pecado. Não dá, não consegue. Se o cristão estiver vivendo na prática do pecado, ele não vai ter força. Agora, quando o diabo vier atacar você, porque ele ainda virá atacar você, mesmo assim, e você estiver vivendo com Deus, você vai ter mais força para caminhar em fé e dizer, alto lá, Satanás, aqui não. Ele vai olhar e dizer, como assim aqui não? Aí você vai olhar para ele e dizer assim, eu disse aqui não, porque em nome de Jesus Cristo eu estou limpo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E o diabo vai ir, eu descobri, ele vai olhar assim e vai falar, esse crente sabe da verdade. Agora veja, você não consegue fazer isso se você estiver vivendo em pecado. Não dá, não consegue, não dá. O diabo vai rir de você, hipócrita. Aí você vai falar, eu realmente sou hipócrita mesmo, né? Não consegue, queridos e queridas. Aleluia. Olha só, estar consciente de estar desobedecendo a Deus e mesmo assim o fazer é o maior problema do cristão. Vou ler de novo. Estar consciente de estar desobedecendo a Deus e mesmo assim o fazer é o maior problema do cristão. Vocês entenderam o que eu estou pregando hoje? Cristão não quer pecar. E não venha dar desculpa para mim porque não cola. Não, porque outro dia o pastor pregou sobre a graça. E eu disse que você podia pecar? Não, eu nunca disse isso. Eu sei que quando a gente tenta, porque algo está desequilibrado, a gente tenta puxar para cá, às vezes a gente fala com mais força, mas algumas pessoas fazem questão de entender o que não deve ser entendido. Eu sei que a gente fala com mais força, olha só, quando eu estava lá, desempregado, e eu orava a Deus e pedia a Deus um emprego, eu precisava de um emprego, e quando eu escorregava, eu não conseguia o meu emprego, Deus me deu Romanos 8,32, me libertou, e agora eu sei que eu não recebo nada de Deus porque eu paguei, porque eu andei muito corretinho, eu sei que eu não recebo nada de Deus assim, então Ele me libertou, e agora eu estou recebendo de Deus. Aí alguém tem uma ideia, eu vou viver assim também. Como? Não, pastor, eu sei que agora eu posso viver assim, sabe, né, pastor? Sabe? Não sei, não. Não foi o que eu disse. Você não pode viver de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque o pecado vai destruir você. Vai destruir você. As coisas não vão dar certo para você. Do mesmo jeito, olha, alguns de vocês podem até ficar com raiva. Se eu pegar Adão, se eu pegar Eva, deixa eu encontrar com Eva, ela vai ver só. Mas são alguns hipócritas que estão fazendo igual ou pior, que se estivesse lá no lugar dela, tinha já feito antes dela. Eva ainda demorou ainda. Eu estou supondo. Eu estou dizendo baseado no que, cara, olha só, veja se eu não estou certo. E deve ser assim com todo cristão, Rubens. Eu quero agradar a Deus. Sabe? Eu quero viver para Deus. Eu quero andar com Ele, não de maneira hipócrita. Parecer que eu sou um cristão aqui, o pastor da igreja, bonitinho, e vivendo por aí de qualquer jeito. Tratando as pessoas de qualquer jeito.
sabe? Mexendo na oferta da igreja, pegando dinheiro dos outros. Ah, me deram esse dízimo aqui, mas ó, ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe, não, tranquilo, porque Deus entende. É graça, sabe? Graça. Não tem nada, porque Deus sabe, eu estou precisando. Deus sabe, eu sou pastor, então assim, Ele está suprindo minha necessidade. Não está não. Se eu fizer isso, eu estou roubando a igreja. Não tem esse negócio não, meu querido e minha querida. É Deus sabe o quê? Deus sabe o que Ele disse na palavra dEle, que a alma que pecar, essa morrerá. É isso que Deus sabe. Imagina, aí um dia eu peguei, não deu nada, porque eu estou vivo. Estou até bem aqui. Não deu nada, não. Aí uma segunda vez, pastor, entrega esse dízimo aqui na igreja, porque, pastor, não deu para mim lá, entrega aqui. Aí eu... Deus sabe. E sabe de uma coisa? O diabo vai ter liberdade para brincar com a minha vida, se eu andar assim. O diabo vai ter liberdade para bagunçar com a minha vida. E sabe do que mais? Pessoas não conseguem ser felizes e dizem que não sabem por quê. E meus namoros não dão certo. Como você tem namorado? Como tem sido os seus namoros? Você tem respeitado a Deus? O diabo está brincando com você, fazendo o que ele quer com você, e você vem dizer assim, coitado de mim, coitado de você mesmo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o mesmo que destruiu o homem, que separou o homem de Deus, é o mesmo que ainda está fazendo isso. É como diz John Bevere, Kryptonita para o Superman é aquilo que enfraquece o Superman. É a única coisa que enfraquece ele. Pecado para o cristão é o que enfraquece o cristão. Kryptonita. A nossa kryptonita é o pecado. Vai enfraquecer o cristão. Não adianta, mas ninguém está vendo, não importa se ninguém está vendo, o pecado vai enfraquecer o cristão. Vai provocar tristeza, angústia. Vai provocar depressão. Ninguém está vendo aqui na internet, eu estou aqui, ninguém está escuro, ninguém está vendo aqui. Eu só vou dar umas olhadinhas, só umas olhadinhas. Aqui, umas olhadinhas. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas alguém está vendo e os demônios também estão vendo e vão requerer, vão cobrar. Porque o salário do pecado é a morte e ele vai cobrar. Não adianta. Jesus vai dizer, não, mas você não está vendo que ele está praticando? O salário do pecado é a morte. Ainda é. Então cristãos vivendo uma vida desgraçada e falando, mas Jesus morreu por mim. Mas se você deliberadamente continua na prática do pecado, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Não resta mais. Não adianta, está na palavra, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, não adianta. Não podemos viver levianamente e achar que vai dar certo, porque não vai dar certo. Pessoas tendo bons empregos, uma boa vida, se viver na prática do pecado, vai viver destruído, vai destruir esse emprego, vai destruir namoro, vai destruir casamento, vai destruir noivado, vai destruir a vida, vai destruir o corpo, vai destruir a saúde, vai destruir relacionamentos, vai destruir coisas que estavam dando certo. Está tudo dando certo para mim, não tem nada não, eu estou aqui viajando e só vou dar uma saidinha de leve, ninguém vai nem ficar sabendo, ninguém vai saber. Meu amigo, minha amiga, você está cavando uma cova para você cair dentro dela. Pecado ainda é pecado, continua sendo pecado e está destruindo as pessoas do mesmo jeito, seja crente ou não. Mas eu sou crente, mas pecado ainda é pecado. Vai acabar com a sua vida, vai acabar com o seu ministério, com a sua chamada, se você tiver. Todo mundo tem uma chamada de uma forma ou de outra, não é verdade? Vai acabar com a sua vida, vai acabar. Então não adianta. Não tem como se esconder do mundo espiritual. Amém? Vocês recebem essa palavra?
Eu espero que tenha sido gravado, porque nós vamos repassar, porque a maioria da igreja está viajando e precisa ouvir também essa palavra, que nós temos que alimentar. O pastor não fala sobre pecado. Fala, meu amigo, você tem que vir no culto para ouvir. Aleluia. 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 Vamos à banda, sobe a banda aqui para nós cantar aqui. Foi eu que preguei a mensagem combatendo a criptonita. Sim, também preguei a mensagem qual é o prêmio. Tá lá no meu canal no YouTube. Edson Conceição Oficial. Tem um canal no YouTube lá com mais de 100 mensagens. E tem lá qual é o prêmio. E tem lá combatendo a criptonita. Vai ouvir minhas mensagens. E essa daqui vai para lá também. Aleluia. Aleluia. Vocês me deram um desconto hoje porque é meu aniversário, né? Aleluia.